Mensagem, queridos irmãos, que quero compartilhar com vocês, tem por título Abrindo Tetos e Portas. Abrindo tetos e portas. Vocês podem repetir, sem a minha participação? Vou contar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amém? Vamos mais uma vez? 3, 2, 1. Glória a Deus. Nós vamos ler, irmãos, na palavra do Senhor, para fundamentar esta mensagem, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Capítulo 2 de Marcos, a partir do versículo 1, nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa. Versículo 1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Vamos ler, queridos irmãos, um segundo texto no livro do profeta Isaías, capítulo 45 do profeta Isaías. Nós vamos ler o versículo 2, onde Deus diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém? Vamos para uma terceira leitura em Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aquele que abre o caminho irá diante deles, passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. Amém. Abrindo tetos e portas. A proposta
queridos irmãos e irmãs, com esta ministração, é mostrar e demonstrar o poder do Evangelho. E como nós podemos ser partes ativas para a libertação de todos aqueles e aquelas que estão padecendo de algum tipo de paralisia. Seja uma paralisia física, no corpo, em algum membro do corpo, seja uma paralisia na alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos, ou seja, uma paralisia espiritual. Certa vez eu preguei aqui uma mensagem com o seguinte título: você fala com paralíticos quando vem ao templo? Pedro e João encontraram um paralítico à porta do templo chamada Formosa. Quantos se lembram desta mensagem? Glória a Deus. Mas agora, irmãos, nós estamos diante de um fato diferente. Porque há um paralítico aqui, mas ele não estava na porta do templo e nem estava na rua. Aqui o paralítico estava em sua casa e 4 amigos dele, sabendo que Jesus estava em casa, eles foram até a casa do seu amigo paralítico para trazê-lo à casa onde Jesus estava. Como diz o texto do versículo 1, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque como todos nós sabemos, quando José, Maria e o menino voltaram do Egito, eles foram para Nazaré. Era ali que José tinha a sua carpintaria, foi ali que Jesus cresceu. Porém, meus amados irmãos, Jesus foi rejeitado pelo povo de Nazaré, que aliás tentou matá-lo. Lucas capítulo 4, versículo 29, narra esse episódio da seguinte maneira: e levantando-se, expulsaram Jesus da cidade, levando-o até o topo da colina sobre a qual a cidade havia sido edificada, com o propósito de jogá-lo de lá, precipício abaixo. Todavia, Jesus passou por entre eles e seguiu o seu caminho. O evangelista Mateus informa no capítulo 4 e versículo 13, que depois deste episódio em Nazaré, e esse episódio ele teve como ponto principal aquela leitura que Jesus havia feito. Após esse episódio em Nazaré, Jesus transferiu a sua residência para Cafarnaum, que era a cidade onde morava Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Eu pedi aos irmãos para abrir esse parênteses, porque há uma lição muito importante aqui, e eu gostaria de ressaltá-la, porque o Senhor Jesus nos ensina, e Ele o faz de uma maneira perfeita, como nós podemos lidar com a rejeição, seja a rejeição no amor, no trabalho, na família, a rejeição a uma ideia que nós expomos, a uma proposta que nós fazemos, a um convite, enfim, como lidar com qualquer tipo de rejeição. Evidentemente, irmãos, a rejeição não é algo bom,
Pelo contrário, é muito desagradável. E às vezes é difícil a gente entender porque estamos sendo rejeitados quando nós não demos causa, não demos motivo para sermos rejeitados. Porém aqui, irmãos, o Senhor Jesus nos ensina uma lição muito importante. E nós aprendemos que a rejeição não é algo que deve afetar negativamente a nossa felicidade, nem afetar o nosso presente e nem afetar o nosso futuro. A rejeição não pode ser algo que tire a nossa alegria de viver, porque nós fomos rejeitados. Porque ser rejeitado, ser desprezado, faz parte da vida. Eu vou revelar um segredo para os irmãos. Eu sofri muitas rejeições e ainda sofro. E em razão, irmãos, dessas rejeições passadas e presentes, Deus me deu um entendimento para processar a rejeição como um certo tipo de admiração. Então, cada vez que alguém me rejeita por ser negro, ou por ser pobre, ou por ser um crente, essa pessoa está colocando lenha na fogueira. Ela está colocando combustível no fogo. Glória a Deus. Aleluia. Porque o combustível gera energia. E aqui nesse texto que nós lemos, Jesus nos ensina como enfrentar a rejeição de uma forma correta. A profecia já dizia, lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53 e versículo 3, que ele seria um homem desprezado, que ele seria o mais rejeitado entre os homens, que as pessoas teriam vergonha de olhar para ele, que as pessoas não fariam dele caso algum e que ele seria desprezado. E o que Jesus fez quando ele foi desprezado em Nazaré? Vocês não me querem aqui em Nazaré? Vocês não me querem aqui? Tudo bem. Eu vou para outra cidade. Se vocês não me querem, eu vou para quem me quer. Posteriormente, irmãos, Jesus deu um conselho muito inteligente a esse respeito para os seus discípulos, também registrado pelo evangelista Marcos no capítulo 6 e versículo 11. Marcos capítulo 6 e versículo 11, esse texto que está aí na tela. Mas eu vou fazer uma leitura parafraseada. É como se Jesus tivesse dito assim: quando vocês entrarem em uma cidade para levar a minha palavra, ou entrarem em uma casa e não forem bem-vindos, ou se vocês não forem ouvidos, saiam dali discretamente. Não façam escândalo. Não forcem a barra. Não façam cena. Apenas sacuda a poeira dos seus pés. Vire as costas para aquela casa, para aquela cidade. Deixem eles para lá e vão em frente. Esse texto, na Bíblia, a mensagem,
mesmo Marcos capítulo 6, versículo 11, diz assim: se não forem bem recebidos, e se não os ouvirem, retirem-se sem estardalhaço, sem fazer cena. É hora de dar de ombros e seguir o caminho. Então, queridos irmãos e irmãs, se alguém não te quer, pare de mendigar um minuto de atenção. O que Jesus falou foi: sacode a poeira dos seus pés ou do seu calçado e vá em frente, porque Deus já preparou alguém que te quer. E eu gostaria de dizer a vocês que foram desprezados por cônjuges, ou por noivos, ou por namorados, que não fiquem mendigando uma migalha de amor, ou 5 minutos de atenção. Para com isso, se ele não quis mais você, ou se ela não quis mais você, saiba que Deus já tem uma cidade inteira que vai te receber de braços abertos, que vai te receber com festa, com atenção, com admiração, com carinho, com amor, com flores, com aplausos. Amém, irmãos? Amém. Vocês não me querem aqui em Nazaré? Não. Então eu vou para Cafarnaum. E aqui fechamos esse parênteses. Então Jesus está em Cafarnaum, e esses 4 homens levam o seu amigo paralítico até a casa onde Jesus estava. Obviamente, irmãos, o ponto principal nesse texto é o perdão dos pecados daquele homem, porque ter os seus pecados perdoados, a sua vida pregressa de erros, de crimes, a sua ficha rasgada, é o máximo que pode acontecer na vida de um ser humano. Tanto que a primeira palavra de Jesus dirigida a este homem paralítico foi: filho, os teus pecados estão perdoados. Porém, nós vamos colocar 2 destaques. O primeiro destaque é para a fé daqueles 4 homens que conduziram o paralítico, porque o texto diz que Jesus viu a fé deles. E o segundo destaque, irmãos, é para a atitude deles, a disposição deles em romper as barreiras encontradas, para que eles pudessem levar o seu amigo paralítico até onde Jesus estava. Porque realmente a fé sem atitudes, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é apenas uma teoria, é apenas uma teologia fria, ou uma pregação, ou uma audição da palavra, ou um simples cântico, mesmo que seja um cântico cristão. Então aqui nós temos 4 homens que estão carregando em uma maca um amigo deles que estava acometido de uma paralisia, e eles, sensibilizados com a condição daquele amigo, e sabendo que Jesus poderia resolver o problema daquela paralisia, porque a fama de Jesus já corria por muitos lugares, eles carregam aquele homem em uma maca e eles chegam até a casa onde Jesus estava pregando a palavra. Porque onde Jesus está,
nesse lugar tem pregação da palavra. Se você vai a um clube cristão com a placa de igreja, onde o principal motivo é o entretenimento, há um problema neste lugar. Porque onde Jesus está, a sua palavra ocupa lugar de destaque. E todos estavam ali para ouvir a palavra de Jesus. E a casa estava lotada. Marcos capítulo 2, versículo 2 diz que havia tanta gente, porque muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Então, queridos irmãos, esses 4 homens, eles têm uma ideia genial. Marcos capítulo 2, versículo 4. Eles dão uma volta na casa e eles conseguem uma escada. Eles sobem no telhado. E eles removem parte do telhado. E eles fazem um buraco no teto e descem a maca com aquele homem paralítico até onde Jesus estava. Queridos irmãos, nada pode nos impedir de levar pessoas à presença de Jesus. E Jesus está pregando a palavra. E o texto do versículo 5 diz que ele viu a fé daqueles 4 homens que desceram o paralítico. Eu fiquei observando, irmãos, que aqui não diz que Jesus, ao ver aquele homem acometido por paralisia, ele ficou penalizado, ou ele moveu-se de íntima compaixão. A narrativa aqui, ela é muito clara, que o que chamou a atenção de Jesus foi a fé que eles tinham. Nesta noite, Jesus está vendo a sua fé. E o milagre que por meio da sua fé será realizado nesta noite, vai alcançar outras pessoas por causa da sua fé. Então, irmãos, a fé daqueles 4 motivou Jesus. E ele disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Nós estamos na presença de Jesus. E nesta noite, Jesus quer ver a sua fé. Seja por você, ou seja por outros. O só fato de você estar aqui, ou de você estar em conexão com esta mensagem pela internet, já significa que você tem algum nível de fé. Pode ser a fé do tamanho do grão de mostarda, mas é fé. E essa fé é suficiente para chamar a atenção de Jesus, seja por você, ou seja por alguém. Quem sabe, nesta noite você não conseguiu trazer o seu paralítico. Ou pode ser que o seu paralítico está aí com você. O milagre vai acontecer. Glória a Deus. Porque Jesus está vendo a sua fé. Vendo a fé que eles tinham, Marcos 2,5, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. E logo após, Jesus dirige outra palavra àquele homem, conforme nós já lemos, e ele é totalmente, radicalmente curado por Jesus, de maneira que ele se levanta,
pega a sua maca e sai pela porta e vai para a sua casa. Nós poderíamos, irmãos, tirar deste episódio 1000 lições. Mas nós vamos para uma aplicação pessoal desse episódio relatado aqui por Marcos. E uma aplicação concernente ao tema desta mensagem, que é abrindo tetos e portas. O primeiro ponto, irmãos, que eu creio que pode ser considerado como uma lição de vida para todos nós, é que para alcançar os nossos objetivos, ainda que sejam objetivos elevados e altruístas, ainda que sejam objetivos que nos levam à presença de Deus, ou que levam outras pessoas à presença de Jesus, é que sempre vamos encontrar um teto. Este é o primeiro ponto. Sempre vamos encontrar um teto. O que é um teto? Um teto representa um limite, representa uma barreira. Um teto representa algo que nos freia. Um teto representa o final de uma etapa. Não apenas um ponto, ou como nós tantas vezes falamos aqui, uma vírgula. Um teto representa um ponto final. E, queridos irmãos, nós precisamos estar preparados, porque sempre vamos deparar com um teto nas mais variadas áreas de nossas vidas. Às vezes é um teto econômico e financeiro. Às vezes é um limite intelectual, um limite emocional, um limite espiritual, um limite de saúde, um limite que pode ser colocado até mesmo por demônios ou por outras pessoas. E é bom que nós saibamos que sempre, e em tudo o que nós estivermos fazendo, por mais desinteressados que sejamos em benefício próprio, sempre nós vamos nos deparar com um teto. Agora, irmãos, o teto não é um castigo, assim como também encontrar uma porta fechada também não é um castigo. O teto é apenas um limite. E todos nós precisamos estar preparados, porque em algum momento da vida nós vamos encontrar um paredão à nossa frente. E parece que a partir daí, a partir deste limite, nós não vamos poder seguir em frente. Porque, irmãos, nós vamos crescendo, mesmo na graça, mesmo no conhecimento, mesmo crescendo espiritualmente, porém, de repente, no momento em que nós menos esperamos, aparece um freio, aparece um obstáculo, aparece alguém para colocar um limite, aparece alguém que se levanta como opositor. Então, você diz: eu fiz o que podia, eu fui até onde eu consegui ir, mas eu cheguei ao meu limite. Eu quero lhe dizer nesta noite
E o Espírito Santo propôs esta palavra em meu coração para vir aqui e dizer que esse não é o seu limite. Que Deus tem algo mais. Que Deus tem algo maior para você. E o que o Espírito Santo está nos dizendo hoje é que, e este é o segundo ponto, detrás do teto sempre há uma bênção para você. Detrás do teto sempre há uma bênção para você. E a bênção que está por detrás do teto é algo tremendo. É algo do tipo descrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos não ouviram, nem o coração humano imaginou. É a palavra de Isaías capítulo 64, versículo 4. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu diria para você que, por mais otimista que você seja, você precisa saber que o que Deus tem preparado para você, e Ele pode, Ele quer e Ele vai, é muito mais, infinitamente mais, além do que os seus pensamentos mais sublimes e mais avançados. Deus tem muito mais para você. Só tem uma coisa: cabe a você quebrar os fatores limitantes, porque é você quem tem que subir no telhado e abrir um buraco no teto. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Porque, em terceiro lugar, detrás do teto, Jesus está lhe esperando. Mas se você não romper o teto, você não chegará até onde Jesus está lhe esperando. Porque quando você coloca a sua fé em ação e quebra o seu limite natural, você está abrindo um buraco no teto. E sempre que você quebra a barreira do natural e adentra ao sobrenatural, os milagres começam a acontecer. Porque do outro lado do teto você vai encontrar Jesus. Jesus está ali esperando. Esperando com o quê? Esperando com palavras do tipo: filho, os seus pecados estão perdoados. Esperando você com palavras do tipo: levante-se, pega a sua cama e vá para a sua casa, nunca mais paralisia. Aleluia. Detrás do seu limite financeiro, do seu limite afetivo, do seu limite espiritual, do seu limite emocional ou de saúde ou de oportunidades, você vai encontrar Jesus. Agora você tem que subir no telhado e quebrar o teto. O seu milagre vai acontecer. E depois você encontrará portas que outrora estavam fechadas. E você sairá por portas. Porque depois que Jesus fala, todas as portas se abrem. Glória a Deus. Aleluia. Agora, a boa notícia é que o Senhor Jesus está
apenas esperando que você tome uma atitude e quebre o teto, que você tome uma atitude colocando a sua fé em ação. Porque quando isso acontecer, quando você começar a quebrar tetos e começar a quebrar limites, uma sucessão de milagres começará a acontecer na sua vida. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Nós vamos, irmãos, ler um texto em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1, que é um texto que cai como uma luva para esta nossa reflexão. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus estava dizendo para Josué: Josué, Moisés morreu. Agora é com você, Josué. Você já ficou o tempo necessário no banco de reservas. Agora você vai entrar no jogo e você vai jogar na primeira posição. A sua parte é esta: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Ou seja, faça mais do que você sempre fez. Dê o seu máximo. Quebre os seus próprios limites. Quebre os seus próprios recordes. Vá além do que você pode fazer. Comece a quebrar tetos. E todo lugar que vocês pisarem será vosso. E Deus disse que se ele fizesse isso, todas as promessas prometidas desde Abraão seriam realizadas. E ele, Josué e todos os que estivessem com ele seriam bem-sucedidos. Eu fiquei pensando, irmãos, o como é importante a gente ficar perto de pessoas que estão subindo nos telhados e que estão quebrando tetos. Veja com quem você
associa a sua alma. Porque, irmãos, tetos, oposições, limites, obstáculos, impedimentos, portas fechadas sempre vão aparecer. E o que fazer diante dessas situações concretas? Em primeiro lugar, você tem que quebrar os vínculos de um pensamento limitado, de um pensamento negativo, de um pensamento convencional. Você tem que expandir a sua mente. Você tem que ajustar a sua mente com a mente de Cristo. Você tem que deixar que o poder da palavra de Deus cause explosões na sua mente. Porque Deus disse a Josué: aplique a palavra dia e noite. Deus estava dizendo: a palavra não pode sair da sua boca. Pense na palavra, fale a palavra, confesse a palavra, ore a palavra, guarde a palavra, memorize a palavra, e você fará prosperar o seu caminho, e você será bem-sucedido. Não somente você, mas todos os que estiverem com você. Agora, irmãos, como sempre, aparecem obstáculos, portas fechadas, limites, oposições. Alguns realmente dizem: eu cansei. Outros dizem: eu não dou conta, é demais para mim. Outros dizem: é a vontade de Deus. Outros dizem: eu tenho que reconhecer os meus limites. Porém, há outros que vão para o altar da oração. Há outros que vão para o quarto fechado. E se não tem um quarto fechado, vão para um carro fechado, vão para uma mata fechada, vão para o monte. Mas vão buscar em Deus poder, renovação, fortalecimento. Vão para o jejum, vão buscar a palavra de Deus. E começam a dizer como Davi disse em 2 Samuel capítulo 22, versículo 30. Contigo passo pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus salto muralhas. Ou como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus! Eu acredito, irmãos, que muitos de nós, ou quase todos nós, já nos sentimos esgotados, já nos sentimos que em certas situações chegamos ao nosso limite, chegamos ao ponto final. Vai mais 1 milímetro, não dá. Mais um passo, não dá. Cheguei ao meu ponto máximo, não dá para ir nem mais 1 milímetro. Eu gostaria de lhe dizer que é normal se sentir assim, porque nós somos humanos. Porém, o mais importante não é o que eu estou sentindo, ou o que você está sentindo. O mais importante nessa equação toda é o que a palavra de Deus está dizendo. E o que a palavra de Deus está dizendo nesta noite para você é que você deve subir no telhado. É que você deve quebrar os seus limites, subir no telhado e abrir um teto. E quando você fizer isso, o milagre vai acontecer. Agora, se existirem portas fechadas, quando Deus ver
que você subiu no telhado e que você já abriu o buraco no teto, o texto que nós lemos diz que Ele vai tomar a dianteira do seu problema e que Ele vai endireitar os caminhos tortuosos e vai quebrar as portas de bronze e vai despedaçar os ferrolhos de ferro. E você vai poder entrar e sair pelas portas que Ele abriu. Agora, você precisa subir no telhado e abrir um buraco no teto. Porque depois do teto, você vai encontrar Jesus. E Jesus tem em suas mãos 2 milagres esperando por você. Diretamente das mãos do Senhor Jesus. Agora, isso é muito sério, porque há pessoas que ao longo da vida têm ou vivem uma vida como se estivessem com o freio de mão puxado. Vivem uma vida improdutiva. Começa algo e não termina. Começa bem e acaba mal. Tem sido mal interpretada. Talvez ao longo da sua vida, quando você está chegando lá, alguém puxa a escada e você tem que começar tudo de novo. Deus tem um novo momento para a sua vida. Deus tem uma nova oportunidade para a sua vida. Deus tem um novo futuro para você. Mas você tem que subir no telhado. Você tem que fazer a sua parte. Subir no telhado e abrir um buraco no teto. Há um pastor, editor de muitos livros, muito famoso, o pastor John Maxwell. E ele diz que há pessoas que lutam por um souvenir, aquilo que se ganha em um evento, um presentinho, uma lembrancinha. Outras pessoas lutam por um troféu, que é aquilo que se ganha em um campeonato. Porém, diz ele, há outras pessoas que lutam por um legado, que é uma herança que ficará para todas as gerações. O plano de Deus não é que você ganhe um souvenir ou ganhe um troféu e você deixe esse souvenir ou esse troféu para os seus filhos e para as gerações futuras. O plano de Deus é muito maior, é muito mais além de um souvenir. É muito mais além de um troféu. Deus planejou que em sua vida você deixe um legado, uma herança para as futuras gerações. Uma herança de conhecimento, uma herança de sabedoria, uma herança que será transmitida de geração a geração. No texto que nós lemos, no início desta mensagem, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 12, Deus diz: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3, que foi lido aqui domingo passado: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Deus não quer que você ganhe apenas um campeonato. E existem pessoas aqui que estão dando o seu máximo para ganhar um campeonato. Não é isso que Deus tem para você. Deus
projetou a sua vida para uma grande obra, para uma obra de impacto na terra, uma obra que vai abalar não somente o Brasil, mas abalar nações. E você fica envolvido com um campeonatozinho de nada, quando Deus tem o máximo para você. Agora, para isso, em quarto lugar, Deus vai ungir as suas mãos. Nós não estamos aqui nesta terra, irmãos, para conquistar um souvenir, nem para conquistar um troféu. Não foi para isso, nem por isso que sangue inocente foi vertido lá na cruz. Não foi para isso que Deus humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. É por muito mais. Nós estamos aqui nesta terra para deixar uma herança, uma bênção, que vai perdurar por gerações, seja para os seus filhos naturais, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, seja para os seus filhos na fé, seja para todas as gerações seguintes, porque Deus está procurando pessoas para que por intermédio delas Ele manifeste a glória do seu conhecimento e da sua sabedoria, e toda a terra seja cheia da glória do seu conhecimento e da glória da sua sabedoria, como as águas cobrem a superfície do mar. Então, irmãos, quando chegamos ao teto, que é o limite, que é o obstáculo, que é o ponto final, o que é que nós vamos fazer? E a pergunta não é mais o que é que você tem feito, porque Deus não está olhando no retrovisor da sua vida. Deus está olhando naquilo que você vai fazer daqui para frente. E o que você vai fazer? Há duas opções. A primeira é aceitar aquela limitação e ficar lambendo as feridas. A segunda é reagir. E reagindo, nós podemos subir no telhado e partir para quebrar os limites. Estes 4 homens, nós já vimos, eles subiram no telhado, eles abriram o telhado, eles quebraram uma parte do teto, eles abriram um buraco no teto, e eles receberam o milagre desejado, procurado. Deus vai e Deus quer ungir as nossas mãos com uma força divina, com uma força irresistível. E todo limite que aparecer na sua frente, você vai colocar as suas mãos. Você vai usar as suas mãos, mãos ungidas. E em nome de Jesus, não ficará limite na sua frente. Agora, nós somos os responsáveis por isso. Não ore para Deus quebrar o teto. Você pode até orar para Deus quebrar portas fechadas. Agora o teto, é você quem tem que subir no telhado. É você quem tem que abrir o telhado. É você quem tem que abrir o buraco no teto. Há uma historiazinha, irmãos. É uma ilustração. É um conto de certo homem que recebeu a visita de um anjo e comunicou a ele que lhe esperava um futuro glorioso e que ele teria a oportunidade de fazer-se um homem próspero,
de alcançar uma posição importante e respeitada dentro da sua comunidade e de casar-se com uma mulher muito linda e bondosa. E esse homem passou a sua vida toda esperando esses milagres, porém nunca aconteceram e ele morreu sozinho e pobre. E quando ele chegou às portas do céu, ele viu o anjo que havia feito aquela proposta para ele. E ele apresentou o seu protesto dizendo: você mentiu para mim, me prometeste riqueza, uma boa posição social na minha comunidade e uma bela esposa. E eu passei a vida toda esperando por isso e nada aconteceu. Tudo foi em vão. E o anjo lhe disse: eu não fiz essa promessa. Eu lhe prometi a oportunidade de riquezas, a oportunidade de uma boa posição social e a oportunidade de ter uma esposa linda e bondosa. E o homem não estava entendendo, e ele disse: eu não estou entendendo o que você quer dizer. E o anjo lhe explicou: lembra-se que uma vez você teve a ideia de abrir um negócio, porém o medo do fracasso o deteve, e você nunca colocou em prática aquela ideia? O homem: sim, eu lembro. Como você não se decidiu, alguns anos mais tarde, essa ideia foi dada para outro homem, que não permitiu que o medo do fracasso o impedisse de colocá-la em prática. E ele se tornou um dos homens mais ricos do país. E o anjo continuou: lembra-se de uma ocasião em que um terremoto sacudiu a cidade, derrubou muitos edifícios, milhares de pessoas ficaram presas, e você teve a oportunidade de ajudar a encontrar alguém e resgatar os sobreviventes, porém você não quis deixar a sua casa com medo de que a sua casa fosse roubada por saqueadores. Você ignorou o pedido de ajuda e ficou na sua casa. E o homem disse sim, com muita vergonha. E o anjo disse: essa foi a sua grande oportunidade de salvar a vida de centenas de pessoas. E você teria ganho o respeito de toda a comunidade. Por último, o anjo disse: lembra-se daquela moça loira que lhe havia atraído tanto a sua atenção, que você a achava incomparável com qualquer outra, e que você acreditava nunca ter conhecido alguém igual a ela. Todavia, você pensou que essa mulher não se casaria com alguém como você. E para evitar o não, você nunca declarou o seu sentimento a ela. E o homem voltou a concordar, porém entre lágrimas. Irmãos, a todos nós, diariamente, são oferecidas muitas oportunidades. Porém, por muitas vezes, nós não tomamos a decisão que deveríamos tomar, com medos, com inseguranças, e o tempo passa. A mensagem nesta noite é: quando aparecer um limite, seja um limite das suas emoções, você tem que orar, você tem que falar: Senhor, ajuda-me, para que eu possa superar a mim mesmo. Há uma oração, irmãos, no Salmo 144, versículo 1, que merece ser lembrada: bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate e os meus dedos para a guerra. Quando esses 4 homens subiram no telhado e abriram uma parte do telhado e começaram a quebrar o teto, isso tem um nome: atitude.
E a nossa atitude, irmãos, é como nós reagimos às coisas que acontecem em nossa vida. Evidentemente, todos nós temos uma maneira de reagir. E a nossa maneira de reagir é o que é importante, porque é ela que vai definir o resultado, é ela que vai definir o que vai acontecer. Eu quero fazer algumas perguntas. Quando alguém lhe insulta, como você reage? Quando alguém lhe deprecia, ou lhe despreza, ou lhe ignora, ou lhe menospreza, o que você faz? Quando alguém lhe engana, ou quando mentem para você, o que você faz? O que você faz é mais importante do que aquilo que fizeram para você. Porque Deus não vai olhar para aquilo que fizeram para você, mas Deus vai olhar para a forma como você vai reagir. É muito interessante que Jesus, que conheceu os corações daqueles homens, quando eles começaram a matutar em seus corações, porque Jesus tinha falado: filhos, teus pecados são perdoados, podemos entender que Jesus sabia que o paralítico viria e que aquelas pessoas não o deixariam passar. Será que não seria mais fácil Jesus se dirigir para aquelas pessoas que estavam na porta e dizer: pessoal, o Pai está me mostrando que vai chegar aqui um paralítico, e esse paralítico precisa vir à minha presença, porque eu vou curá-lo, então por favor, abram as portas, abram lugares na porta, para que o paralítico entre. Só que Jesus não fez isso, porque Jesus queria observar a reação daqueles homens, que poderia ser uma reação de revolta. Vocês que estão na porta não estão vendo que nós estamos trazendo um homem paralítico? Deixe-nos entrar. Ou voltar enfurecido para casa: já que não nos deixam entrar, nós vamos embora. Porém, irmãos, o que eles fizeram foi rodear a casa, encontrar um meio de subir no telhado, destelhar uma parte do telhado e abrir um buraco, uma brecha no teto, por onde eles passaram aquele paralítico. Eu pensei em 3 formas que nós podemos reagir. Podemos reagir desde abaixo, quando algo ruim acontece, quando vem um problema, quando alguém lhe diz algo péssimo, você pode reagir no mesmo nível, você pode baixar o nível, você pode reagir de acordo com os seus instintos. Há pessoas que reagem impulsivamente e rapidamente dizem tudo que vem à boca. É uma reação automática. E a pessoa diz palavras graves. É uma reação. Podemos reagir desde ao lado. Há pessoas que têm reações paralelas. Se alguém a saúda, ela responde com saudação. Se alguém lhe pede desculpas, ela está pronta para desculpar, porque a sua reação é uma reação paralela. Mas se alguém a insulta, ela insulta também. Se alguém a trata bem, ela trata essa pessoa bem também. É uma reação paralela. Porém, nós podemos reagir de forma diferente.
E esta é a forma colocada nesta noite pelo Espírito Santo para nós, que é reagir desde acima. É quando nós subimos no telhado e nós nos colocamos acima daquela situação e não abaixo. Porque a palavra de Deus diz que nós estaremos por cima e não por baixo. Que seremos cabeça e não cauda. Agora, irmãos, se nós reagimos, não vamos falar se, vamos falar quando. Nós reagimos instintivamente. Quando nós nos abaixamos ao mesmo nível. Quando nós reagimos paralelamente. Nós estamos sendo governados por um sentimento que deve estar no passado, que é o olho por olho e dente por dente. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina que quando alguém nos insulta, nos trata mal, não nos cumprimenta, quando alguém passa e vira as costas ou olha para o outro lado, a nossa parte é nós nos colocarmos acima daquilo, porque Deus nos tem colocado acima, para que estando acima, nós quebremos os limites. E o que a Bíblia diz é que nós estamos assentados com Cristo em regiões celestiais. Eu quero encerrar esta mensagem dizendo: quando as pessoas lhe impedirem, vá para o telhado. Não reaja na carne. Não reaja de acordo com os sentimentos do seu coração ou sob o impulso. Não. Vamos ter como um padrão de vida. Quando vier a dificuldade, vamos subir acima da dificuldade. Vamos subir no telhado, destelhar parte do telhado, abrir o teto, ou seja, quebrar os limites. Aleluia. Glória a Deus. Agora, no tocante às portas, vamos começar entendendo que Jesus é o que abre as portas fechadas. No texto que nós lemos, Isaías capítulo 45, versículo 2 diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Miqueias 2,13 diz: aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão, o rei deles, o Senhor, os guiará. O que esse texto está dizendo é que o Senhor irá à nossa frente. É Ele que endireitará os caminhos tortuosos. É Ele que quebrará as portas de bronze. É Ele que despedaçará os ferrolhos de ferro. Então, portas fechadas, impossíveis, é algo que você não pode abrir. É uma enfermidade que você não pode fazer nada. É uma situação pela qual você não pode fazer nada. Chame o Senhor Jesus. Não para quebrar tetos. Os tetos não é Ele que quebra. Os tetos somos nós que subimos no telhado. Agora, as portas fechadas é Ele que abre. Então, não ore por tetos, porque o teto é você que vai quebrar. Em o nome de Jesus, mas é você que vai quebrar. Você vai quebrar com o seu esforço. Você vai quebrar com a força que o Senhor te dá, com a força que a palavra te dá. E eu fiquei pensando, há pessoas que dizem: Senhor, ajuda-me a estudar. Não precisa fazer esta oração, porque a porta não está fechada. Esse é o seu teto.
você pode sentar, você pode estudar, isso você pode fazer. Agora, o que você não puder fazer, quando a porta estiver fechada, o Senhor está dizendo: eu vou à sua frente. Antes que você caminhe para lá, eu vou caminhar para lá à sua frente, endireitarei os caminhos tortuosos e quebrarei as portas de bronze. Não há portas fechadas para um servo e para uma serva do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, eu digo aos irmãos que a minha vida está marcada por expectativas humanamente impossíveis, mas aquele que é o demolidor das portas fechadas nunca deixou de ir à minha frente. E quando eu caminhei para lá, as portas já estavam abertas, porque ele foi à frente, quebrou as portas de bronze, despedaçou o cadeado de ferro. Aleluia. Vamos começar, irmãos, a orar por coisas impossíveis, a pensar em coisas impossíveis, a eleger coisas impossíveis. Aleluia. Eu estou dando um exemplo da minha vida, não é um exemplo alheio. E eu tenho visto Deus realizando. Agora, para você, não importa que outro não tenha alcançado. Não é porque outro não alcançou que você também não vai alcançar. E agora, o mais importante é que não importa se você é pessimista ou é otimista, se você é positivo ou se você é negativo, se você está entusiasmado ou se você está com depressão, porque nós não somos governados pelas nossas emoções. Nós não somos governados por aquilo que nós estamos sentindo. Nós somos movidos pela fé. E o que importa é que a palavra de Deus está dizendo que o Senhor vai derrubar portas que estão fechadas. Aleluia. Agora tem uma coisa: não se afaste da porta. Não fique longe da porta. Continue crendo, continue perto da porta, porque quando o Senhor quebrar a porta, nós precisamos estar ao lado da porta, para que sejamos o primeiro a entrar. Fique ao lado do céu impossível, não desista, não se afaste. Diga para as emoções negativas da sua alma, diga para a depressão: eu estou esperando, porque o Senhor vai passar. E quando Ele passar, Ele vai quebrar esta porta de bronze. Ele vai abrir um novo e vivo caminho. E este é o caminho que eu vou andar por Ele. Por favor, levante a sua mão. Senhor, segundo a proposta do Espírito Santo, eu comuniquei, Senhor, esta palavra. Mais do que uma pregação, eu tenho como uma comunicação da tua parte para os teus servos e as tuas servas que enfrentam, Senhor, situações caóticas nesta vida. Experiências, Senhor, dolorosas, experiências negativas. Mas a tua palavra é espírito e vida. Aleluia. A tua palavra, Senhor, é geradora da fé. A fé que move montanhas. A fé que traz à existência aquilo que não existe. Oh, aleluia. A fé que nos habilita a aproximar-nos de Deus. Aleluia. E nós temos, Senhor, nesta noite,
olhado para a tua palavra, meditado na tua palavra, pronunciado a tua palavra, nós temos nos apropriado da tua palavra. Cremos verdadeiramente que a tua palavra se aplica a todas as situações. Então, Senhor, eu rogo pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, Senhor, neste novo momento das nossas vidas, quando, Senhor, estaremos subindo telhados, e estaremos destelhando telhados, e estaremos removendo tetos, limites e obstáculos, e nós estaremos na tua presença, custe o que custar, estaremos na tua presença, para ouvir, Senhor, a tua voz, e para seguir, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, diga comigo, amém.